Olá, eu sou a Guta do canal Cogumelo e hoje irei falar sobre os tipos de jardim, itens necessários para montar cada um deles e como descobrir qual combina com você e sua casa. Antes de começar, já deixe sua curtida para nos ajudar, e se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações, assim o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante para você. Existem muitos estilos diferentes de jardins que podem ser criados, alguns dos estilos mais populares incluem: jardim japonês, caracterizada por rochas, água, arbustos e árvores de pequeno porte, e pedras. Para criar um jardim japonês, você precisará dos seguintes elementos: água, uma fonte, um lago ou um riacho é fundamental para criar o ambiente límpido e sereno dos jardins japoneses. Rochas e pedras. Rochas e pedras são usadas para criar paisagens montanhosas ou ilhas flutuantes. Objetos de madeira e bambu. Característico da cultura, os jardins japoneses possuem muito trabalho em madeira esculpida e bambu, como pontes, portais e bancos. Arbustos e árvores de pequeno porte. Arbustos com folhagem verde escura e árvores de pequeno porte, como pinheiros japoneses, são usados para criar sombra e dar profundidade ao jardim. Caminhos. Caminhos de pedra ou de madeira são usados para conduzir os visitantes através do jardim e destacam suas diferentes áreas. Elementos decorativos. Lanternas, vasos, esculturas e bandeiras são usados para complementar o jardim e destacar sua beleza. Solo e substrato. O solo e o substrato devem ser adequados para as plantas que serão cultivadas no jardim. Além disso, é importante seguir os princípios do design japonês, como simetria, equilíbrio e harmonia, para criar um jardim autêntico. Jardim mediterrâneo, com plantas nativas de regiões quentes e secas como oliveiras, lavandas e hibiscos. Para criar um jardim mediterrâneo, você precisará dos seguintes elementos: sol. Um jardim mediterrâneo precisa de muita luz solar para crescer e prosperar. Solo bem drenado. O solo deve ser bem drenado para evitar o acúmulo de água e prevenir o apodrecimento das raízes. Plantas típicas do Mediterrâneo. Escolha plantas como lavanda, rosas, trepadeiras, alecrim, sálvia e gerânios, que são típicas da região mediterrânea e prosperam sob condições secas e ensolaradas. Áreas de estar, incluindo áreas de estar ao ar livre, como terraços, varandas ou pátios, para desfrutar do seu jardim. Elementos decorativos. Adicione elementos decorativos como fontes, canteiros de flores, vasos de cerâmica e morada de jardim para complementar o ambiente. Pavimentação. Pavimentação de áreas com pedras ou azulejos para criar caminhos e áreas de estar. Árvores de sombra. Plante árvores de sombra, como a oliveira ou a figueira, para fornecer sombra nas áreas de estar. Lembre-se de escolher plantas que atendam às condições climáticas da sua região e de manter o solo úmido, regando regularmente. Jardim inglês, com gramados amplos, arbustos formais e flores exuberantes. Para criar um jardim inglês, você precisará de solo. O solo deve ser fértil, úmido e bem drenado para que as plantas possam crescer saudáveis. Plantas. Como plantas típicas de um jardim inglês incluem rosas, hortênsias, lavandas, crisântemos e camélias. Árvores. Árvores com folhagem densa, como carvalhos e faias, são usadas para fornecer sombra e dar profundidade ao jardim. Caminhos. Caminhos de pedra ou de madeira são usados para conduzir os visitantes através do jardim e destacam suas diferentes áreas. Bancos. Bancos de madeira e ferro são usados para criar áreas de descanso e convivência. Elementos decorativos. Fontes, vasos, esculturas e outros elementos decorativos podem ser usados para complementar o jardim e destacar sua beleza. Iluminação. Uma iluminação adequada é importante para destacar as características do jardim e permitir que ele possa ser apreciado à noite. Lembre-se de selecionar plantas adequadas ao clima e ao solo da sua região e de fornecer rega regular e cuidados adequados para garantir o crescimento saudável do seu jardim inglês. Jardim de praia, com plantas resistentes ao vento e à salinidade, como grama marinha, grama das dunas e suculentas. Aqui estão alguns elementos que são necessários para criar um jardim de praia. Sol. Um jardim de praia precisa de muita luz solar para suas plantas exóticas e resistentes. Solo. O solo precisa ser rico em nutrientes, permeável e bem drenado, pois as áreas litorâneas tendem a ser úmidas e com excesso de sal na água. Plantas.
Como plantas típicas de um jardim de praia incluem coqueiros, cactos, palmeiras, aloés e bromélias, samambaias suculentas, espadas de São Jorge, buganvílias e gramíneas. Pedras e rochas. As pedras e rochas são usadas para criar bancos, caminhos e muretas, além de fornecer sombra e proteção contra o sol forte. Elementos decorativos. Conchas, peixes de madeira ou esculturas de areia são usados para complementar o jardim e realçar sua beleza ao criar um ambiente típico de praia. Mobília. Móveis de madeira como bancos e mesas são utilizadas para criar áreas de descanso e convivência. Lembre-se de selecionar plantas que sejam adequadas ao clima e ao solo da sua região e de fornecer rega regular e cuidados adequados para garantir o crescimento saudável do seu jardim de praia. Além disso, é importante levar em conta uma exposição à maresia e aos ventos fortes que podem prejudicar as plantas. Jardim de rochas, com rochas, cascalhos e plantas xerófilas, como suculentas e cactos. Aqui estão alguns elementos que são necessários para criar um jardim de rochas. Rochas e pedras. Rochas e pedras são os elementos centrais de um jardim de rochas, e precisam ser escolhidos cuidadosamente para criar um visual harmonioso. Plantas. Plantas pequenas e enxertadas como cactos, suculentas, musgos e hepáticas, são as melhores escolhas para um jardim de rochas. Solo. O solo deve ser permeável, rico em nutrientes e capaz de reter uma boa quantidade de água. Jardineiras. Jardineiras de pedra ou de ferro fundido são usadas para exibir plantas e rochas de maneira atraente. Iluminação. A iluminação adequada é importante para destacar as rochas e plantas do jardim, especialmente à noite. Elementos decorativos. Fontes, esculturas e outros elementos decorativos podem ser usados para complementar o jardim e destacar sua beleza. Lembre-se de selecionar plantas que sejam adequadas ao clima e ao solo da sua região e de rega regular e cuidados adequados para garantir o crescimento saudável do seu jardim de rochas. Jardim de ervas, com plantas aromáticas e medicinais como manjericão, coentro, cebolinha, salsinha. Aqui estão alguns elementos que são necessários para criar um jardim de ervas. Solo. O solo precisa ser permeável, rico em nutrientes e capaz de reter uma boa quantidade de água. Plantas. As ervas típicas de um jardim incluem manjericão, tomilho, salsa, orégano, entre outras. Vasos ou caixas de plantio. Vasos ou caixas de plantio são necessários para cultivar as ervas. Podem ser colocados em bancos ou estantes ou no chão. Irrigação. A rega regular é importante para garantir o crescimento saudável das ervas. Iluminação. A iluminação adequada é importante para o crescimento saudável das ervas, especialmente durante os meses de inverno. Mobília. Moradora de madeira, como bancos e mesas, pode ser utilizada para criar áreas de descanso e convivência. Lembre-se de selecionar ervas que seguem ao clima e ao solo da sua região e de fornecer rega regular e cuidados adequados para garantir o crescimento saudável do seu jardim de ervas. Jardim de inverno. O jardim de inverno foi criado para proteger as plantas mais sensíveis durante a temporada mais fria. Mais tarde começou a ser usado para trazer a natureza para dentro do ambiente domiciliar, seja em áreas como banheiro, quartos, embaixo de escadas ou em qualquer outro canto da casa. Antes disso eram construídos extensões da casa para dar abrigo às plantas, como estufas com tetos e em alguns casos até paredes de vidro para a entrada da luz natural. Para criar um jardim de inverno, algumas coisas são importantes, como escolha das plantas. Escolha plantas que floresçam no inverno ou que tenham folhagem interessante e vibrante, como hortênsias, jasmins, forsythias, camélias, azaleias e ciclamens. Preparação do solo. É importante preparar o solo para garantir que as raízes das plantas tenham espaço para crescer e que possam se desenvolver de forma saudável. Iluminação. O sol é fundamental para o desenvolvimento das plantas, então é importante escolher uma área que receba bastante luz solar durante o dia. Sistema de rega. O sistema de rega é importante para manter as plantas hidratadas e saudáveis. Cobertura. Uma cobertura é necessária para proteger as plantas contra o frio e o vento, especialmente se você mora em uma região de clima rigoroso. Decoração. Adicione objetos de decoração, como bancos, caminhos de pedra, fonte de água, iluminação e estatuetas para criar um ambiente acolhedor e convidativo.
Lembre-se de escolher as plantas certas para o clima da sua região e fornecer cuidados adequados, incluindo rega regular e adubação, para garantir o crescimento saudável do seu jardim de inverno. Jardim vertical. Este jardim é ideal para quem quer decorar os muros e cercas, mas também para quem tem pouco espaço e não abre mão de ter um jardim. Aqui estão algumas coisas que são necessárias para criar um jardim vertical. Espaço. É importante escolher uma parede ou superfície vertical bem iluminada para montar o seu jardim. Sistema de suporte. Você precisa de um sistema de suporte, como uma estrutura de metal ou madeira, para prender as plantas à superfície. Plantas. Escolha plantas que são adequadas para o clima e exposição à luz da sua área e que têm raízes pequenas para não danificar a superfície. Sacos de cultivo. Os sacos de cultivo permitem que as raízes das plantas respirem e absorvam água e nutrientes. Adubo. É importante fornecer adubo regular para manter as plantas saudáveis. Rega. Existem empresas especializadas em fazer jardim vertical, algumas delas podem instalar um sistema de auto-rega, mas você também pode fazer o seu próprio sistema de rega usando apenas alguns canos ligados a uma fonte de água. Além desses, existem muitos outros, mas trarei apenas mais um de bônus que acho tão bonito quanto todos os outros. Antes de falar qual é esse jardim, não se esqueça de curtir o vídeo, isso nos ajuda muito. O último jardim que trarei aqui é o jardim desconstruído. Diferente de todos os outros que citei, este jardim não possui técnicas específicas de paisagismo, não segue regras e nem estética. Os tipos de plantas e acessórios são aleatórios de acordo com o gosto do tutor, o que dá um charme, pois cada jardim desconstruído possui uma marca pessoal. Muito visto em jardins de casas antigas aqui no Brasil, nos remete à infância, ao lembrar de nossas avós, vizinhas ou até mesmo nossas próprias casas. Neste tipo de jardim o que vale é aproveitar cada pedaço de terra, independente dos tipos de plantas que já existem ao entorno. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a escolher o estilo de jardim que combina com você. Refletir sobre seus gostos pessoais. Pense sobre as coisas que você gosta, como a natureza, a tranquilidade, a beleza e assim por diante. Analisar seu estilo de vida. Considere a quantidade de tempo e esforço que você pode dedicar a cuidar de seu jardim. Considere o clima e o solo da sua região. Alguns estilos de jardim favoreceram um clima mais quente ou mais frio e um solo mais arenoso ou mais argiloso. Pense em seus objetivos para o jardim. Você quer um jardim para relaxar, para cultivar plantas, para criar um ambiente paisagístico ou para outra finalidade? Investigar diferentes estilos de jardim. Pesquise online e visite jardins para ver diferentes estilos e decidir qual você mais gosta. Lembre-se de que o estilo de jardim que você escolher pode ser personalizado de acordo com seus gostos pessoais e necessidades. Não há regras rígidas sobre como o jardim deve ser projetado ou cultivado, então sinta-se à vontade para experimentar e criar o jardim dos seus sonhos. Qual jardim você se identificou mais? Deixe nos comentários se você já conhecia todos eles e se faltou falar sobre algum. Sua opinião é muito importante. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E caso ainda não se inscreveu, aproveita agora e já ativa o sino para receber notificação de novos vídeos.